Falando de História. Olá a todos e bem-vindos ao episódio número 66 do podcast Falando de História. Eu sou Paulo M. Dias e comigo está, como de costume, Rogério Lee Jesus. Neste episódio, o que é, desde já, o último antes de entrarmos em férias, chegamos à terceira e última parte da nossa pequena série sobre a Reforma Protestante e a Contra-Reforma, que iniciamos precisamente no episódio 62. E se falámos de Lutero, de Zwinglio e de Calvino, entre tantos outros reformadores, imagino que agora sobra, claro, falarmos sobre, finalmente, a Contra-Reforma. Não é isso, Roger? Exatamente. Na primeira parte desta nossa série, que são os 2 primeiros episódios, não é? Falei brevemente sobre a cristandade europeia, nos finais do século XV e inícios do XVI, e como é que Lutero surgiu, e depois disso como é que surgiram os outros ramos do protestantismo, e fui falando pontualmente sobre como a Igreja de Roma foi respondendo, mas claro que houve uma resposta muito maior, uma reforma católica, como é chamado este movimento. Aliás, há até historiadores que preferem este conceito de reforma católica ao de contra-reforma, que é um termo que apenas aparece no século XIX. Porque se trata de uma reforma por parte da Igreja Católica Apostólica de Roma e não tanto de uma resposta à reforma protestante, ou seja, de uma contra-reforma, não é? Em parte sim, só que usamos-lo aqui no podcast porque é preciso ter noção de que, apesar de ser uma reforma por si, uma reforma católica, é uma reforma que surge realmente por causa da reforma protestante, porque ela aparece como resposta a isso e grande parte das medidas tomadas e da política seguida e emanada de Roma procura contrapor a expansão dos ramos protestantes. Mas claro, não foi um processo simples nem rápido, porque como os outros episódios mostraram, houve uma expansão muito grande deste protestantismo, com uma diversidade muito grande, o que prova que a resposta não foi rápida o suficiente para manter a união da cristandade europeia ocidental. Houve até um certo desprezo destes movimentos, não é? Como vimos no caso de Lutero. Ele, na realidade, só foi excomungado em 1520, quando já desde 1517 que andava a arranjar problemas com as suas 95 teses e a desafiar muito abertamente a Igreja. Exatamente. No início há um desprezo, um desinteresse até, acreditando que são movimentos que acabam por desaparecer. Há até tentativas de responder, mas são isoladas e não coordenadas centralmente e por isso nunca conseguem parar a expansão do protestantismo. E um problema real da resposta da Igreja de Roma, quer formalmente, ou seja, através do Papa e dos seus agentes, quer localmente através de bispos e de outros religiosos, é que combatiam estes movimentos de maneira muito formal. Isto é, discutiam e até publicavam obras que desmontavam os argumentos dos protestantes do ponto de vista da teologia, da fé, que neste período são assuntos muito eruditos e afastados da população, que na maioria é iletrada e que não está a par destes assuntos da mesma forma que hoje em dia, até porque não tem o mesmo acesso à Bíblia, aos textos dos concílios e dos grandes autores como Santo Agostinho ou São Tomás de Aquino, por exemplo. O que estás a querer dizer é que a resposta da Igreja é uma resposta feita por um debate intelectual, por um público culto, e não para o comum dos mortais, que era a grande maioria da população. Precisamente, e algumas das características que asseguraram o sucesso e a expansão do protestantismo foram precisamente a forma popular como estes homens comunicavam com a população numa linguagem muito clara, na língua vernacular, ou seja, na língua local, sem recorrer a latim, divulgando as suas ideias em panfletos e utilizando muitas vezes o humor, a sátira e as ilustrações para explicar as suas ideias. E contra isto a Igreja de Roma não conseguiu vencer durante muito tempo. Mencionaste os panfletos, que são, neste caso, panfletos impressos, o que mostra, aliás, bem, como também referimos em episódios anteriores, a importância da imprensa neste século XVI. Sim, a imprensa teve um papel decisivo porque não só publicavam textos e tratados sobre os novos ideais, como até os sermões passaram a ser impressos, publicados e divulgados de forma muito mais rápida. Mas isto também não quer dizer que não houvesse confrontos pessoais, ou seja, debates. Aliás, é algo que eu também já destaquei nos episódios anteriores, é que Lutero teve vários debates com religiosos católicos, debates públicos, e, por exemplo, na Suíça, recorria-se muitas vezes a este estratagema para decidir questões do foro religioso por um público leigo, ou seja, pelo poder civil, como, lá está, eu falei durante o último episódio sobre a reforma suíça. E além disto, houve também tentativas de voltar a unir estes movimentos com a Igreja Católica de Roma. Foi o caso do encontro de Augsburgo, em 1530, também já mencionado anteriormente, mas que também não deu em nada, porque se chegou à conclusão que os pontos que divergiam eram demasiado grandes para haver qualquer união. E mesmo assim foram tentando ainda muitas vezes, ao longo de mais de 30 anos, não é?
até que finalmente há uma desistência, que mostra também que muitos destes religiosos, de ambos os lados da contenda, estavam efetivamente abertos e dispostos a debater as questões do foro religioso. Mas em todo o caso, o elemento central da Reforma Católica, ou da Contra-Reforma, como quisermos chamar-lhe, vai ser o famoso Concílio de Trento. Sem dúvida, o Concílio de Trento é, aliás, um dos marcos na história da Igreja de Roma, não só deste período, mas de toda a sua história, porque vai ter um impacto a longuíssimo prazo que vai durar até ao século XX e até ao Concílio Vaticano II. Aliás, é um concílio que vai ter um impacto semelhante em termos de estruturação do que é a Igreja aos primeiros grandes concílios, como por exemplo o Concílio de Niceia, no ano de 325, do qual falei na nossa Miscelânea Histórica 50, para quem quiser lá ouvir. Mas vamos então por partes. Quando é que se reúne este concílio e com que objetivo ao certo? Olha, além de ser um dos concílios mais importantes, vai ter a particularidade de durar 18 anos, mas dividido em 3 momentos distintos, que contaram com 25 sessões. A primeira fase durou de dezembro de 1545 a março de 1547, a segunda de maio de 1551 a abril de 1552 e a terceira e última fase de janeiro de 1562 a dezembro de 1563. E este concílio durou tanto tempo por causa da complexidade das questões aí debatidas e das questões políticas que iam dividindo a Europa neste período. Aliás, já desde 1519 que se falava na necessidade de convocar um concílio para responder à heresia de Lutero, e o próprio imperador Carlos V pressionou o papado, mas neste caso, quer o Papa Leão X, quer o seu sucessor, Clemente VII, conseguiram resistir porque, na realidade, eles tinham medo que o poder do concílio se sobrepusesse ao poder do Papa, como tinha acontecido no Concílio de Constança, no século XV, que tinha sido utilizado para sanar o cisma do Ocidente, não é? Ou seja, a existência de mais do que um Papa ao mesmo tempo. Claro que foi o Papa Paulo III que se viu forçado a tal, já no 9º ano do seu pontificado, quando viu que não tinha outra solução. E a cidade de Trento, no norte de Itália, é escolhida para ser o local desta reunião de bispos porque era uma solução de compromisso entre as entidades mais poderosas ali em jogo, basicamente o papado, que estava relativamente perto dos seus territórios, e Trento estava sob a alçada do Sacro Império Romano-Germânico, apesar daí se falar italiano, e portanto, lá está, enfim, era um compromisso entre estas partes. E portanto, quanto ao objetivo do concílio, estamos, claro, perante uma resposta ao problema colocado pela Reforma Protestante. Não era bem só isso. Podemos resumir, por exemplo, os objetivos do Concílio de Trento em 3. O primeiro era o de solucionar a questão do protestantismo em si, o qual foi logo afastado, porque era impossível voltar a unir as igrejas. Na realidade, representantes destes movimentos protestantes foram convidados a participar na segunda fase do concílio, mas acabaram por recusar porque não foi aceita a proposta deles de que as decisões do concílio deveriam, lá está, sobrepor-se à autoridade do Papa. E por isso, mais uma vez, não havia qualquer forma de reconciliação, como, lá está, já estou farto de me repetir sobre isso. Quanto aos outros objetivos, o segundo objetivo era o de esclarecer e definir várias questões da doutrina católica e do seu ritual, questões estas, claro, postas em causa precisamente pelos protestantes, e o terceiro objetivo era o de reformar a Igreja enquanto instituição para eliminar a corrupção e os abusos que, lá está também, alimentaram as divisões internas que levaram à Reforma Protestante. Então como é que foram tratados estes problemas? Dividiram os assuntos pelas 3 fases deste concílio ao longo dos anos? Na realidade, não. Eles decidiram, e bem, que as questões teológicas, ou seja, de fé e de reforma institucional, deveriam ser tratadas ao mesmo tempo, senão o que poderia acontecer era que acabava por se dar prioridade a algumas questões, deixando outras para trás. Por isso, as 3 fases discutiram questões desta natureza. E então como fazemos? Vamos de fase em fase ou de sessão em sessão? Bom, é claramente mais fácil explicarmos por fases, porque, como eu disse, foram 25 sessões e não vou falar de todas elas, porque o objetivo não é aborrecer de morte os ouvintes com as questões religiosas, mas sim é dar aqui uma perspectiva maior do que foi então este concílio. Comecemos então nesta primeira fase do concílio, que, como disseste, durou 18 anos e que, neste caso, aqui durou entre 1545 e 1547. Bom, para já esta foi a fase menos concorrida, isto é, contando inicialmente apenas com 30 bispos, o que é um número muito pequeno para uma situação destas. Mas não quer dizer que tenham trabalhado menos. As primeiras questões que trataram eram respostas diretas aos protestantes. Atacaram a doutrina da sola scriptura, da qual falei tantas vezes nos episódios anteriores, ou seja, que só interessava o que estava escrito nos livros sagrados, isto é, na Bíblia.
Trento definiu que não apenas era válida a Bíblia, como também a tradição cristã da Igreja e os seus autores, ou seja, não era, lá está, só o texto bíblico que era válido. Além disso, reforçava também a validade de todos os livros da Bíblia, tendo em conta que os protestantes tinham retirado os textos chamados deuterocanónicos do Antigo Testamento, como os livros de Tobias e Macabeus, enfim, entre outros. E a outra questão tratada rebentou com o cerne da ideia humanista da religiosidade, que era o regresso aos textos originais da Bíblia, isto é, em grego. Trento reafirmou que só o texto em latim, a chamada Vulgata, é que era o texto considerado correto e que mais nenhuma edição era considerada válida, nem sequer, por exemplo, a versão grega dos Evangelhos, publicada por Erasmo, que tinha tido grande sucesso editorial. Bom, isto é realmente uma grande machadada nos ideais protestantes. E continuava. A salvação da alma não era feita apenas sola fide, ou seja, pela fé, mas pela fé e pelos atos. E as duas coisas eram indissociáveis. Ao contrário, lá está, dos protestantes, que acreditavam apenas sola fide, apenas a fé. Para além disso, reafirmaram os 7 sacramentos da Igreja, que os protestantes tinham reduzido a apenas 2, e do ponto de vista da reforma institucional, impuseram que todos os bispos e os padres tinham de viver na sua própria diocese e nas suas paróquias, o que nem sempre acontecia e acabava por criar um clero ausente. Isto parece uma coisa muito pouco relevante, mas teve um impacto tremendo no dia-a-dia das populações e deste mesmo clero. O que é relativamente fácil de imaginar, não é? Uma diocese nunca lá teve um bispo presente e de um momento para o outro este muda-se da corte, onde geralmente residiam, para passarem a viver a tempo inteiro e a controlar muito mais de perto o que se passa nas terras. Exatamente. Mas então, passada esta primeira fase, o que acabaram por decidir na segunda, ou seja, entre 1551 e 1552? Bom, a segunda fase foi muito menos significativa. O mais relevante foi, reafirmar a importância da Eucaristia, ou seja, da comunhão, na missa, e o que significava em si o processo de transubstanciação e de consagração da hóstia no corpo de Cristo e, claro, mantendo afastados os leigos de beber o vinho, o sangue de Cristo, que era uma prática que já se tinha tornado muito comum nas igrejas protestantes. E chegamos então finalmente à terceira e última fase, entre 1562 e 1563. E note-se que esta fase demorou muito tempo a chegar porque o Papa de então, Paulo IV, não tinha qualquer interesse em convocar esta nova fase porque ele temia que, lá está, a autoridade do concílio pudesse ultrapassar o seu próprio poder. Por isso, só o seu sucessor, Pio IV, é que o vai fazer, então, em 1562. E neste momento, a dimensão e a importância do concílio já era tal que, neste momento, já estavam presentes quase 200 bispos. Do ponto de vista da doutrina católica, eles confirmaram o casamento como um sacramento, ou seja, como algo indissolúvel, a não ser pela morte de um dos cônjuges, a existência do purgatório, a importância e o valor das indulgências e a existência e a aceitação total da veneração e do culto de santos, das imagens e das relíquias. Já do lado institucional, reformaram a forma de nomeação de bispos e cardeais, impuseram a obrigatoriedade dos bispos visitarem todas as paróquias das suas dioceses anualmente, que são as chamadas visitações pastorais, isto, claro, para monitorizar, digamos assim, a vida dos paroquianos, e regularam também que as dioceses deveriam ter sínodos regulares, ou seja, reuniões próprias para avaliar e debater os seus problemas. Aumentaram ainda as penas para os padres que violassem os seus votos de castidade, ou seja, que tivessem, obviamente, amantes, o que rejeitava o casamento dos clérigos, que era uma das principais bandeiras dos protestantes. Além disso, estabeleceram que todas as dioceses deveriam ter seminários para formar religiosos e que se devia dar ênfase à catequização das crianças. Uma série de medidas que realmente vai reformar de forma muito séria o mundo católico da altura. O mundo, claro, católico, apostólico, romano, e como se percebe, grande parte destas questões são respostas diretas à expansão do protestantismo na Europa. Mas como referimos até várias vezes, uma coisa é tomar decisões e a outra é de facto aplicá-las no terreno. Como é que foi efetivamente a aceitação de Trento? Bom, foi uma aceitação muito lenta e paulatina, porque não é de um momento para o outro que se mudam práticas com séculos de existência, como era o caso de algumas destas, não é? Em primeiro lugar, o Papa Pio IV ratificou todas as decisões do concílio no início de 1564. E a partir desse momento cabia às igrejas, em cada reino, e aos próprios reinos, não é? Aos próprios reis, acatarem isso e implantarem as reformas.
No caso de Portugal, enfim, que nos interessa e que também poderemos falar um pouco mais à frente, foi um dos primeiros países a aceitar e a implementar as reformas, juntamente, por exemplo, com Veneza e com alguns cantões suíços, enfim, os últimos cantões, não é, na Suíça que se mantinham realmente católicos. Claro. No Sacro Império, o processo foi feito cidade a cidade, tal o grau de autonomia que existia. Em França, só para ver, havia tanta resistência que só a partir de 1615 é que se impuseram todas as decisões de Trento. E em Espanha, a coisa acabou por correr de feição a partir de 1565. E há aqui também uma série de questões que ainda não mencionaste, mas que estão ligadas a Trento e a esta reforma católica, ou pelo menos é essa a ideia que se costuma ter, que são o índex de livros proibidos e a própria reforma do ritual da missa. São questões realmente ligadas a Trento, mas que não estão diretamente ligadas porque não foram decisões do concílio propriamente dito. São assuntos mencionados pelo concílio, mas delegando as decisões finais ao papado. Mas vamos então por parte. Primeiro, o famoso e infame Index Librorum Prohibitorum, ou seja, o índice de livros proibidos, claro, de serem lidos pela população. Na realidade, as primeiras listas de livros proibidos não foram emanadas pelo Papa, mas eram antes listas locais. A primeira que temos referenciada é de 1529, nos Países Baixos, depois em Veneza, em 1543 e alguns anos depois em Paris, em 1551. A primeira fase do concílio referia esta necessidade de se fazer um índice, mas o primeiro índice oficial só foi publicado em 1559 por ação do Papa Paulo IV, que então mencionava, indexava, 550 autores e as suas respectivas obras. E nem todos eram heréticos puros e duros, porque da lista constavam nomes, por exemplo, como Erasmo de Roterdão ou Maquiavel. Já uma segunda edição, de 1564, atualizou a lista e suavizou a seleção, como foi o caso de Erasmo, onde nem todas as obras eram então proibidas. E esta segunda edição é que ficou, enfim, conhecida como Index Tridentino, porque derivava diretamente de uma decisão da última fase do concílio, mas que só foi concretizada graças ao Papa Pio IV, tendo em conta que o concílio terminou antes de se concluir o índice. E sem esquecer também a existência da própria Inquisição, que servia o propósito de vigiar a população. Sim, claro, a Inquisição tinha um papel central, mas é uma instituição que não derivou de Trento, que, enfim, não é, como sabemos, começou muito antes, iniciou a atividade, aliás, em Portugal em 1536 e que tinha contornos diferentes. Aliás, como nós já falámos sobre a Inquisição em Portugal, no nosso episódio número 23, remetemos os nossos ouvintes para lá, caso queiram saber mais sobre esta instituição. E interrompemos brevemente o nosso episódio para apelar aos nossos ouvintes, não é assim, Roger? Sim, o podcast Falando História é um projeto independente e por isso, se os nossos ouvintes quiserem apoiar-nos e contribuir para a manutenção do podcast, podem fazê-lo através da plataforma Patreon em patreon.com/falandohistoria. E claro, deixamos este link na descrição do episódio, onde podem encontrar toda a informação necessária e as vantagens de se juntarem à nossa comunidade. E agora, de volta ao episódio. Passando então este pequeno desvio pela Inquisição, e conforme mencionei este ritual da missa, o chamado Rito Tridentino, que, pelo nome, segundo o qual é conhecido ainda hoje, deriva também deste concílio, não é assim? Este caso é o mesmo que o do Index. O concílio criou uma comissão, mas não chegou a legislar, digamos assim, sobre o assunto, e coube então ao papado tratar desta questão dentro do espírito que emanou do concílio. Antes de reformar o ritual, era necessário reformar o breviário, isto é, o livro que contém todas as orações que devem ser lidas e seguidas pelo clero. Claro que, ao longo dos séculos, tinham surgido muitas variantes do breviário e por isso não era possível haver a mesma missa, não era possível as mesmas orações sequer serem lidas, não é, e utilizadas nas igrejas. Por isso, em 1568, sai o novo breviário para ser usado por todas as igrejas, apenas com exceção para aquelas que tivessem um breviário comprovadamente em uso desde meados do século XIV, o que só acontecia nas dioceses de Toledo e Milão e em alguns mosteiros. Ou seja, era necessário primeiro uniformizar as orações em si, isto é, antes de se tentar reestruturar sequer o ritual. Exatamente. E a partir de 1568, todas as orações, em latim, claro,
eram iguais em qualquer igreja. E a seguir então reformulou-se o ritual, tendo em conta que não existia um ritual único para a missa. Havia momentos centrais, comuns em todo lado, mas os ritos variavam muito. Por isso mesmo sai em 1570 o Missal Romano, que unifica todas estas práticas e cria, não é, uma prática comum a ser implementada em todo o mundo católico. Este missal foi revisto em 1604 e em 1634, mas a essência manteve-se, e é desta forma que a missa católica vai ser celebrada desde então da mesma maneira até 1965, quando é alterada pelo Concílio Vaticano II. E assim se vê que este rito tem, na verdade, uma longevidade muito grande, mas quais são as características que poderias aqui destacar deste rito tridentino, não é? Bom, sem entrar em grandes pormenores, o que vale a pena destacar aos nossos ouvintes não é realmente como é que a missa é feita, mas sim a ideia de que este rito tridentino vai fixar uma missa comum, em latim, que vai ter uma importância simbólica impressionante. Em primeiro lugar, o latim é uma língua desconhecida de grande parte da população, não é? Tanto naquele tempo, então agora nem sequer se fala. E Claro. isso dá uma aura especial ao rito, porque como é numa língua desconhecida desta população, vai criar um momento solene e transcendental, porque não esquecemos que as formas de sentir e de pensar são muito diferentes entre 1570 e 2023. E em segundo lugar, porque vai ser um rito que permite uma pessoa assistir a uma missa em Roma, em Lisboa, na Bahia, no Brasil ou em Goa, e mesmo não falando qualquer língua local, consegue perceber sempre o ritual, porque este é igual em todo lado. E do ponto de vista simbólico, isto cria uma comunidade de crentes com pontos em comum, onde quer que estejam, que vai reforçar os laços de comunhão e até de solidariedade entre estas populações. E este é realmente um grande trunfo do Concílio de Trento. Há sempre um lado transcendental nestes rituais simbólicos que é difícil de explicar para nós, que não estamos dentro do meio, não é? Não vivemos no século XVI, mas que acaba sempre por ter uma grande importância para as populações. Sim, até porque estas questões também se ligam à própria religiosidade deste período e apesar de Trento reestruturar completamente o processo de beatificação, ou seja, de reconhecimento de novos santos, estes vão continuar a existir, ou melhor, a serem reconhecidos, sempre vistos como exemplo a seguir, até porque a imprensa permite a publicação de centenas de hagiografias, ou seja, biografias de santos, vidas de santos, neste período, o que dá alento às populações para seguirem a vida e o exemplo de piedade destas pessoas consideradas então santas. E neste caso vemos também a imprensa a ser utilizada e instrumentalizada pela Igreja Católica. Sem sombra de dúvida, visto que vão publicar não só hagiografias, mas também manuais e outros textos religiosos, como o Catecismo do Concílio de Trento, publicado em 1566, que resumia grande parte da doutrina religiosa da Igreja de Roma, o que por si promovia também a catequização das populações e das crianças em particular. E paralelamente a tudo isto temos a reestruturação do próprio clero, quer dizer, dos religiosos, visto que Trento também vai alterar bastante o modo de vida e a forma como estes se ligavam às comunidades em que se inseriam. Sim, claro, uma destas mudanças que vai ter uma importância vital para nós, historiadores, hoje em dia, é a obrigação da existência de registros paroquiais, isto é, registros de batismo, casamento e óbito nas paróquias, o que nos permite hoje reconstituir famílias, árvores genealógicas e obter dados muito relevantes para perceber estas populações. Além de todas estas alterações no clero secular, temos também as próprias ordens religiosas que vão sofrer mudanças até com a criação de outros ramos que procuravam regressar a uma pureza original do cristianismo, não é? Esta ideia tão comum neste período, e enfim, já estou farto de falar sobre esta ideia de regresso à pureza do cristianismo nos últimos episódios, com, lá está, uma contemplação e uma oração ainda maior. Mas parte destes ramos paralelos surgem também antes de Trento, como é o caso, por exemplo, dos capuchinhos, em 1528, que são parte da ordem dos franciscanos. Sem esquecer novas ordens religiosas, que também aparecem neste período, como, enfim, entre tantas outras, por exemplo, dos oratorianos de São Filipe Neri, em 1575, mas décadas antes aparece uma das mais famosas, que é, sem mais nem menos, a Companhia de Jesus, em 1540. E se calhar vale aqui a pena falar um bocadinho sobre a Companhia de Jesus, ou os jesuítas, tendo em conta a importância destes. Sim, porque é realmente uma ordem que surge antes de Trento, mas que acaba por ser agente desta reforma católica. O fundador da ordem foi Inácio de Loyola, do qual, aliás, falaste na nossa última miscelânea histórica, a número 53, e por isso vou resumir muito brevemente, porque quem quiser saber mais sobre este homem poderá, claro, ouvir esta miscelânea.
Loyola era um fidalgo basco que ficou gravemente ferido das pernas em 1521 no ataque a Pamplona por forças francesas e durante a sua longa recuperação leu 2 livros que o marcaram profundamente. Uma era Uma Vida de Cristo, por Ludolfo da Saxónia, e a outra era A Legenda Áurea, de Tiago de Voragine, uma compilação medieval de vidas de santos. Ora, o impacto destas obras foi tal que ele resolveu ir em peregrinação até Jerusalém, mas pelo caminho ficou a viver cerca de 1 ano em Maresa, uma cidade perto de Barcelona, onde viveu de forma piedosa, com grandes períodos de jejuns, chegando até a ter aquilo que eles chamavam experiências místicas. Tentou seguir estudos em Barcelona, Alcalá e Salamanca, mas foi sempre perseguido e até preso por ser considerado quase herético, até que finalmente parte para Paris, onde acaba por reunir à sua volta outras 5 figuras que partilham das suas ideias e são, nem mais nem menos, estes 6 homens, os fundadores da Companhia de Jesus. Para além dele próprio, temos Francisco Xavier, outro basco, Pierre Fabre, da Saboia, Simão Rodrigues, um português, e Diego Lainez, Alonso Salmerón e Nicolás Bobadilla, estes 3 últimos espanhóis. E como manda a lei, vão então procurar ter reconhecimento do Papa para criar esta nova ordem religiosa. Exatamente. Aliás, a partir de 1537, em Veneza, onde esperavam partir para Jerusalém, mas de onde eles nunca conseguiram por causa da guerra com os otomanos, começam logo a chamar-se Companhia de Jesus, tendo em conta que o superior seria sempre Cristo, não é? Não tinham nenhum superior naquele momento. Até que partem para Roma, em 1539, para se pôr ao serviço do Papa Paulo III, o qual cria a ordem a 27 de setembro de 1540. Mas então o que é que diferencia estes jesuítas dos religiosos das outras ordens? Para já não tinham uma vestimenta própria da ordem, o que lhes dava imediatamente outro aspecto visual. Depois não tinham horas de orações, nem momentos de oração especial, nem faziam jejuns especiais, além dos já obrigatórios, claro, nem aceitavam dinheiro para missas, isto é, para rezar pelas almas do purgatório. Este pequeno grupo inicial criou, lá está então, uma nova ordem dinâmica, onde a vida da própria ordem não girava à volta de uma comunidade monástica, fechada no mosteiro, mas sim à volta da população em si. E como não tinham todas estas obrigações, podiam facilmente organizar-se sozinhos e evangelizar em pequenos grupos. E claro, tinham um voto de obediência ao Papa, o que os destacava, ou seja, respondiam diretamente ao papado. O que lhes deu também esta imagem de autêntico exército do Papa, de estarem sempre ao seu dispor. Também, mas essa imagem parece porque acabaram por ter um grande sucesso na evangelização das populações. E uma das técnicas usadas era a de catequizar as crianças, porque eram estes que acabavam por levar a religião para dentro de casa e que cresciam já imbuídos nesse espírito. E o que também ajudou foi apostarem numa rede de ensino muito disseminada, com centenas de colégios espalhados, o que formava novos religiosos e aumentava a catequização. Veja-se no caso português, enfim, havia muitos colégios, por exemplo em Coimbra ou em Lisboa, sem falar, claro, da Universidade de Évora, que era uma universidade jesuíta. E sem esquecer que nestes colégios se ensinava não apenas gramática e retórica, como também latim e grego, mas também matemática e ciência, o que dava uma formação muito completa a estes alunos e permitia aos jesuítas, em formação, obterem um treino muito completo em termos também de oratória. Que utilizavam nos sermões, visto que nunca esqueceremos o Padre António Vieira e o famoso Sermão de Santo António aos Peixes. Sim, porque todos vós sois o sal da terra, não é? E esse é, claro, um dos maiores exemplos que temos, porque Vieira era realmente um orador incrível e merece até um episódio inteiro do podcast, tal a importância de Vieira na cultura portuguesa. Mas, como estava a dizer, estes jesuítas aliavam um dom e uma preparação muito grande para a oratória, para os sermões, como abordaram a doutrina de uma forma diferente, porque para eles o pecado só podia ser avaliado no seu contexto. Isto é, por exemplo, roubar fruta não era um pecado assim tão grande se fosse para alimentar uma família que estava a morrer de fome. E isto pode não parecer grande coisa hoje em dia, mas naquele período era uma alteração muito grande deste paradigma, pelo qual, aliás, haveriam de ser duramente criticados até por outras ordens. E assim foram então aumentando a sua influência na sociedade um pouco por todo o lado. Sim, por todo o lado e em todas as áreas, visto que também vão se destacar na assistência aos pobres, aos preços ou até na imprensa, visto que investiram na publicação de catecismos e de obras religiosas e até de divulgação de cartas de missionários jesuítas noutras paragens, como é o caso dos jesuítas que estavam no estado da Índia, isto é, no Império Português na Ásia, como foi o caso das cartas do famoso Fernão Mendes Pinto, do qual falámos no nosso episódio 36, para quem quiser ir lá atrás ainda ouvir. Porque esta ordem vai também, obviamente, espalhar-se pelos impérios coloniais ibéricos com grande êxito.
ao mesmo tempo que difundiam, não é, estas diretrizes de Trento, ou seja, esta reforma católica, todo este pensamento, enfim, completamente diferente daquele que era o catolicismo até então. E claro, no meio disso tudo vão acabar por ter uma importância junto do poder central, isto é, junto dos reis, um pouco por toda a Europa, e assim vão ganhando também, claro, inimizades, e logo no início do século XVII, em 1612, é publicada uma obra intitulada Monita Secreta, por um ex-jesuíta, que revelava, não é, a história secreta que o plano da Companhia de Jesus era, nem mais nem menos, o de dominar o mundo. O que vai ser amplamente difundido e perdurar ao longo do século XVII e XVIII, até que, no final do século XVIII, a ordem é suprimida pelo próprio papado. Bom, e já que estamos prestes a terminar o episódio, se calhar valia a pena mencionar o caso português, não é? Porque falaste de vez em quando do nosso país. Como é que foi de facto a recepção das diretrizes do Concílio de Trento por cá? Foram bem aceitos? Como já disse muito brevemente, Trento foi muito bem recebido por cá. Aliás, é preciso notar, como também já fiz, que a Inquisição já estava instalada desde 1536, que o primeiro índex foi cá feito, aliás, em 1547, e que quando Trento termina, em 1562, e quando cá chegam as novas, estamos no reinado de Dom Sebastião, mas na regência do seu tio-avô, o cardeal Dom Henrique, que vai imediatamente aceitar e aplicar tudo. Quanto ao resto que falámos aqui, deixamos certamente para outro episódio maior a ação da Companhia de Jesus em Portugal e no Império, tendo em conta que é um tema muito interessante e sobre o qual há muito a dizer. E de facto, como se viu ao longo desta nossa série de 3 episódios sobre a Reforma Protestante e a Reforma Católica ou Contra-Reforma, dependendo do termo que quisermos usar, as questões religiosas são efetivamente muito importantes neste século XVI, este século XVI de que ambos gostamos tanto, e que marcam ainda a forma como vivemos hoje e a forma também como compreendemos o próprio passado. Claro. E como eventos como o Concílio de Trento tiveram uma importância tão grande que o rito tridentino se manteve precisamente, como disseste, até 1965. Sim, sem dúvida alguma. Este é um momento de grande mudança na Europa e lá está, não é? Como estes episódios mostraram, ou pelo menos achámos que mostraram, não é? Claro. Já isso os nossos ouvintes é que saberão dizer, que é realmente um período de grande mudança, grandes alterações e que estas questões religiosas vão acabar, enfim, por ter grandes ramificações, até porque todas estas questões vão desembocar nas guerras das religiões do século XVII, o qual também falaremos certamente no futuro. E sugestões de leitura para quem queira saber um bocadinho mais sobre isto, sobretudo agora sobre esta Contra-Reforma? Bom, nos nossos últimos episódios tinha acabado por indicar 3 livros, os quais se mantêm, claro, nas sugestões e são os principais livros que eu recomendo para saberem mais sobre este tema. As 2 sugestões que eu adiciono são para o caso português, o qual, enfim, não explorei muito aqui, mas também haveria muito a dizer, mas sobretudo como foi uma aplicação muito normativa do que foi Trento, é um caso também muito interessante por causa disso. E o primeiro livro, enfim, é um livro de Federico Palomo, intitulado A Contra-Reforma em Portugal, 1540-1700, publicado em 2006 pela Livros Horizonte. É um pequeno livro de síntese que se lê muito bem sobre todo este processo em Portugal. E a minha segunda recomendação é uma obra sob a direção de António Camões Gouveia, David Sampaio Barbosa e José Pedro Paiva, intitulado O Concílio de Trento em Portugal e nas suas conquistas, Olhares Novos. E, enfim, são as atas, digamos assim, de um ciclo de seminários organizado no Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa, e por isso reúne vários artigos que abordam várias dimensões do que foi o Concílio de Trento e a sua aplicação em Portugal e no Império, e com a vantagem de que está disponível gratuitamente em PDF online, e por isso deixamos, claro, obviamente, como sempre, o link na descrição deste episódio para quem quiser ir espreitar. E pronto, fica por aqui este nosso episódio 66, dedicado à Reforma Católica no século XVI. Vamos de férias, como já tínhamos referido, voltamos em setembro, mas queremos desde já também agradecer aos nossos patronos, que permitem manter as luzes acesas no nosso estaminé virtual, e também relembrar que a edição, como sempre, é de Marco António. Já sabem, quem quiser contactar-nos pode fazê-lo através do nosso e-mail, falandostoriapodcast@gmail.com, e de resto, desejamos a todos umas excelentes férias. Até à próxima. Até à próxima. Falando de História.